conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Está pronto aí? Coloca aí o nosso tema dessa manhã de hoje. Queria que você já abrisse a sua Bíblia aí em João capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 1. Pode deixar aí, o pessoal acompanha, treinar um pouquinho o pessoal ler na Bíblia, né? No smartphone. A gente às vezes perde o hábito de folhear as nossas Bíblias. Então hoje eu não projetei todo o texto lá para você não. Queria que você acompanhasse comigo. João capítulo 4. A samaritana encontra com o Messias. Irmãos, eu já perdi as contas dos 30 anos aí de caminhada que eu tenho com Deus. Eu já perdi as contas de quantas explanações, aplicações dentro desse capítulo de João, capítulo 4. Né? Aplicações maravilhosas, pessoas, homens de Deus e mulheres que fizeram, na época que eu estava começando a olhar por um prisma totalmente diferente, que eu não conhecia. Eu entrei no reino, nova criatura, e eu comecei a me identificar com a palavra, e de lá para cá, já 30 anos aí, já toda vez que eu escuto é uma aplicação diferente. Hoje Deus vai dar uma aplicação para a gente maravilhosa. Aqui, essa João capítulo 4, esse encontro com a mulher samaritana, é cheio de elementos, cheio de personagens, mas eu vou falar de apenas dois, e eu vou pautar a minha mensagem dentro disso, e eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado pelo poder da palavra de Deus. Coloca aí os seus olhos no primeiro versículo e vai me acompanhar aí. Diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez, uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário, diga necessário. Ele poderia pegar outro caminho, mas era necessário atravessar por Samaria. 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó, um poço. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Para você entender a hora sexta, o judeu ele dividia o dia as 24 horas em duas partes, o horário que estava dia e o horário da noite. Então o dia para eles começavam lá às 6 da manhã e até às 18 horas. Então a hora sexta aqui você vai fracionar 12 pedaços. A hora sexta aqui estava por volta de meio-dia. E Jesus, por volta do meio-dia, ele foi lá nesse poço. Nisto, no 7 aqui, nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Olha só que interessante, irmãos. Esse texto aqui, a gente pode ir parando aqui para fazer uma hermenêutica, uma análise do texto, uma interpretação. Eram 13, contando com Jesus, 13 homens. 12 homens vão comprar comida e deixa Jesus sozinho. Acho que vamos dar uma viajada aqui. É bem provável que Jesus era necessário passar ali por Samaria. Ele poderia ir por outro lugar, mas ele passou num lugar, que ia entrar numa região que os inimigos eles eram, eles tinham uma rixa muito forte com o pessoal, os judeus, com o pessoal, com os samaritanos. Mas Jesus, ele querendo passar naquele lugar, ele falou, era necessário. Ele chega para os 12, vão comprar comida. É mais ou menos assim, cara, olha só, quero ficar um pouco sozinho, vão comprar comida, se alimenta lá quem quiser, traz alguma coisa para mim, mas me deixa sozinho. É razoável pensar assim? Eu acho que a gente pensar, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu,
pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 11, indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tem como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte. Fala assim, fonte. Isso aí, você falou necessário, fonte de água jorrando para a vida eterna. 15, a mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Do nada, Jesus fez uma curva. Ela pede a água, ele vai, né? Ela está fazendo um pedido para ele vai e chama teu marido. Pô, como assim, Jesus? Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tem marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu vives não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Já pensou? Mandou assim logo na lata dela: falaste a verdade. Marido que você tem hoje não é teu, e você já teve 5 maridos. Meu Deus do céu, a mulher deve ter. Como é que é isso? Ela recebeu isso aqui. Aí ela fala no 19: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Ela reconheceu que ele tinha esse dom fluindo nele, né? Nossos pais, aí está falando de uma coisa, esse texto aqui, gente, é maravilhoso. Está falando de uma coisa, de repente dá um corte. Ela fala assim, ó, ela sai para um outro assunto. Nossos pais adoravam sobre este monte, porque ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Mas vós, judeus, dizes que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Está falando de novo nascimento. 24, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Olha como é que Jesus afirma para ela. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. 27, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram do que estivesse conversando com uma mulher samaritana. Aí eu estava ontem lendo isso aqui, aí eu pedi a Priscila, depois pedi as minhas filhas para fazer um teatrinho. Como é que seria isso aqui? Jesus está conversando com a mulher, de repente o texto vai falar que eles chegaram, eles ficaram admirados com a cena, e eles, sem falar nada, está escrito aqui, ó, todavia, ninguém lhe perguntou: o que queres saber? Ou por que falas com ela? Eles não falaram nada, mas o olhar foi de reprovação. É mais ou menos isso aqui. Jesus está conversando, eles chegam no lugar que eles estão, eles olham aquela cena, um começa a olhar para o outro, sério, com um olhar de reprovação, mas sem dar um pio. Jesus percebeu que eles estavam reprovando aquele diálogo ali que Jesus estava tendo com a mulher samaritana. A mulher então deixou o cântaro, foi embora, e foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Essa mulher virou uma
uma evangelista de mão cheia, uma missionária. Foi lá, levou todo mundo para Jesus. E enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhe disse: tem um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém, de repente pensaram até que foi a mulher, lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vede os campos, pois estão brancos para... Aquele que ceifa recebe o seu salário, colhe o fruto para a vida eterna, e assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste, outros realizaram o cultivo, e vós usufruíram do labor deles. Agora eu vou fechar aqui. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que a testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. Jesus só estava passando, e ele ficou mais 2 dias ali, falando e desbloqueando e trazendo transformação para aqueles samaritanos. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Olha agora o testemunho da mulher aqui no 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus pela palavra dele. Vamos orar para a gente ter um entendimento aqui do que Deus quer falar com a gente. Pai, muito obrigado. Nós queremos, Senhor, nesse momento, estar ativos espiritualmente, mesmo assentados como estamos, Senhor, para receber as Tuas verdades, a Tua revelação. Senhor, hoje, verdadeiramente o Senhor marcou um encontro com a gente nesse lugar. O Senhor não nos trouxe aqui só por um compromisso que eu já tenho na agenda toda semana. Não, Pai, há uma expectativa no nosso coração de ouvir a Tua voz, para que transformação, Senhor, na nossa mente aconteça através da renovação e comece, Senhor, a melhorar a nossa vida em todos os aspectos, Pai. Eu creio, Senhor, que vai ser assim, porque os meus irmãos estão em fé, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem separado para nós nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa mulher aqui, ela jamais foi a mesma depois daquele encontro à beira daquele poço. Então eu coloquei ali que essa mulher jamais ela foi a mesma depois daquele encontro, o encontro no poço, que Jesus tinha, era necessário fazer aquela passagem por ali. Eu não sei se você recorda do seu poço. O que é meu poço, pastor? A gente não tem poço aqui na cidade. O poço é aquele dia que você se encontrou com Jesus e a sua vida foi completamente transformada. Você lembra desse dia? Eu lembro como foi. Eu sou oriundo da Assembleia de Deus, mas só que eu não conheci verdadeiramente Deus na Assembleia. Eu ia na Assembleia, tenho nada contra a Assembleia, o mesmo Deus da Assembleia é o nosso Deus, mas eu lá não queria nada com Deus, eu era obrigado a ir na Assembleia com a minha mãe, e eu não conheci Deus verdadeiramente na Assembleia, eu não tive esse encontro, como essa mulher teve, que provocou uma transformação na minha vida. Mas eu me lembro que quando eu retornei, ali na Batista do Campo dos Afonso, onde fiquei 20 anos da minha vida ali, algo me chamou a atenção em uma das mensagens. Eu estava visitando, já estava aquele negócio de voltar para os caminhos. A gente estava até falando desviado. A gente não gosta muito dessa expressão, fulano está desviado. Mas, na verdade, desvia mesmo do trilho, do reino de Deus e começa a andar na sua própria vontade. Desvia mesmo. Então, eu já estava começando a voltar para o caminho, voltar para os trilhos do reino de Deus, quando uma mensagem me chamou a atenção. Eu não tinha ido lá na frente ainda, não me lembro, minha mãe me apresentou na igreja, mas por livre, espontânea vontade e entendimento,
eu não tinha ainda um marco na minha vida. É esse dia, eu fui lá na frente e tomei a minha decisão. Teve um dia lá que eu escutei uma mensagem maravilhosa. Naquele dia, eu entendi aquele convite de Deus para se tornar uma nova criatura e tudo mudou na minha vida. Por fora, tudo era a mesma coisa, nada tinha mudado. A roupa que eu estava, voltei para casa com a mesma roupa, mas por dentro, algo começou a acontecer. Metanoia, mudança de mentalidade. Você começa a ver as coisas agora pelo prisma de Deus. Então, essa mulher encontrou com Jesus. E esse encontro foi maravilhoso. Esse encontro, Jesus já estava com um desejo no coração, era necessário, porque ele sabia que ele ia transformar a vida de uma pessoa, e a vida dessa pessoa transformada ia provocar esse final desse 42 que eu li aqui, que Jesus ficou mais 2 dias, e várias pessoas receberam a palavra dele, receberam o que ele tinha para colocar no coração delas, e eles receberam a vida eterna através de Jesus. Então, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, eu estudando aqui, eu vi que era um resgate de valor que todo ser humano tem, independente do gênero, masculino, feminino, de cultura, de etnia diferente, raça. Todos nós temos um valor para Deus que a gente não tem noção como uma alma é preciosa para o Senhor. Eu cresci na igreja escutando que quando uma pessoa se converte, ao quê? Você lembra? Festa no céu. Então você é do meu tempo, da antiga. Uma pessoa, quando se converte, há festa no céu. E eu acredito que é verdade, sim. Deus mandou o seu filho. Eu coloquei um versículo aqui para dar esse exemplo de João 3,16. Antes eu li o 4, esse aqui ele está batendo um papo com Nicodemos. E ele chega no 16, ele fala, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, se você pegar aqui, porque Deus tanto amou o mundo, esse mundo aqui está ligado diretamente a pessoas, não a coisas, não a lugares diferentes, mas a pessoas. Significa todas as pessoas, sem distinção. Esta opção aqui, porque tem interpretações diferentes para mundo, mas essa que eu escolho acreditar enfatiza que Deus ama mais um tipo de pessoa, porque no começo eles achavam que era só para os judeus. Mas esse texto aqui me dá base para ampliar a minha visão em saber que Deus, ele veio para os judeus, mas também veio para os gentios, que somos nós. Então, olha só, esse texto diz assim, que a morte de Cristo na cruz não foi apenas para os judeus, mas também por gentios também. O amor de Deus não se restringe a fronteiras nacionais, mas se estende a todos os tipos de nações, tribos, culturas, línguas e povos. Por isso, nós estamos aqui. Isso é maravilhoso. E Deus convocou lá um homem chamado Saulo, que depois ele se torna nas cartas doutrinárias para a igreja, como Paulo. E Paulo vem abrindo isso, difundindo esse entendimento que Deus ama a todos. A salvação está disponível para todos. E aqui nesse encontro foi sim, para aquela mulher, um resgate do valor do ser humano. Aquela mulher, ela estava vivendo, você viu ali a situação que ela estava vivendo, ela já tinha passado por 5 maridos, ela já estava com um que não era dela, e ela estava vivendo sobre uma condenação. Não era comum, se você estudar um pouco mais, a mulher pegar água naquele horário do dia, por isso que eu te falei que era o meio-dia, porque meio-dia estava um sol quente, forte, e a água, naquele tempo, ela servia para todo serviço. Isso tinha que ser feito na primeira hora do dia, para você ter água em casa para começar a fazer almoço, enfim, todas as coisas, né, para o dia acontecer. E aquela mulher chegava lá num horário que não tinha ninguém. De repente ela chega lá e ela dá de cara com um homem judeu, e tudo muda. Irmãos, eu acredito que o grande eu sou, Jesus. Você lembra quando
Moisés falou para Deus assim: Deus, eu vou lá encarar Faraó e ele vai me perguntar, eu estou vindo a mando de quem? E como Deus fala para Moisés falar com Faraó, você está vindo a mando do eu sou. Jesus, ele é o eu sou. Ele chega em João 14, a mais à frente um pouquinho, no verso 6, e ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou então o grande eu sou, olha que curva maravilhosa. Ele falou: era necessário. Ele fez uma curva, era necessário. O grande eu sou se encontrou com uma mulher para mudar de uma vez por todas a sua forma de enxergar Deus. Irmãos, isso aqui já dá uma aplicação tremenda na minha e na sua vida. Existem várias formas de enxergar Deus hoje na igreja do século 21. Você conversa, você faz uma entrevista com uma pessoa que ainda não teve essa experiência do novo nascimento. Quem é Deus para você? Ela vai narrar: ó, Deus é assim, Deus é justiça, Ele é juízo. Dentro da igreja, algumas pessoas vão entender que Deus, ele é castigador se você não anda em obediência. Quando eu falo dentro da igreja, gente, eu estou expandindo aqui, tá? Estou falando da igreja, do corpo de Cristo, mas tem gente que entende que o nosso Deus é um Deus que não se limita só no amor. Ele também é um Deus que castiga, ele é um Deus que repreende, e às vezes repreende colocando enfermidade na pessoa. Se não me obedeceu por bem, eu vou colocar uma enfermidade para você parar e entender um pouco mais. A gente conversa com pessoas que têm essa mentalidade, que Deus é assim. Então, ela tinha um entendimento de quem era Deus. Ela entendia da forma dela, ela era uma samaritana. E desde a divisão lá do Reino do Norte e Reino do Sul, 10 tribos ficaram ali estabelecidas com reis diferentes no Reino do Norte, que ficou na capital de Samaria, e 2 no Reino do Sul, onde era a base da religião, a base política, Jerusalém. Ela perguntou, vejo que ele é profeta, vou perguntar, olha só, meus questionamentos: onde que é a adoração certa, qual lugar, onde tem que ser? Ela não entendia. Deus faz essa curva aqui para mostrar aquela mulher: eu vou te mostrar quem é Deus na íntegra, na realidade. E ela estava ali diante de Deus, né, irmãos? Então, eu quero te dizer nessa manhã que Jesus está disposto a dar um passo na sua direção, com o objetivo de transformar a sua vida. Amém, irmãos? Independente da qualidade de vida que você está vivendo hoje. Às vezes você está chegando aqui, você está me escutando pela internet, e você fala assim: pô, estou tão distante de conhecer, né, na teologia quem é Deus, ou as suas características, os seus atributos. Mas Deus, como foi com essa mulher, Ele está disposto a dar um passo na tua direção, a se mostrar para você, a querer ter um relacionamento íntimo com você. Ele não tinha necessidade de passar por aquele caminho, mas o texto diz que se fez necessário. Ele se coloca em pé de igualdade. Você leu o texto junto comigo? Você foi acompanhando? Ele se coloca em pé de igualdade com ela, querendo beber na mesma cuia. Irmão, isso é muito sério. Naquele contexto ali, isso era muito sério. A cuia era aquele negocinho que pegava aqui assim, você bebia aquela água, era a prática deles. E Jesus pediu para beber na mesma cuia dela. Tipo assim, na lei dos judeus, ele teria que ficar até separado para se santificar durante 40 dias, porque ele se tornou impuro. Primeiro, para ter um contato com o samaritano. Ele já quebrou uma regra. E ele vai dar um passo mais adiante e ele pede para beber na mesma cuia. Então Jesus, ele pegou, tornaria ele impuro, pois estaria se misturando com um samaritano. Para quê? Aí eu estava lendo esse texto aqui e estava pensando, por que Jesus, né, quando a gente vê esses encontros que ele teve com algumas pessoas, qual era o objetivo, qual era o extrato final? Para transformar uma realidade. Querido, Jesus quer transformar a realidade de pessoas. Jesus, ele quer transformar a minha e a sua realidade todos os domingos somente? Sim ou não? Não, todos os dias.
Existe um mundo físico em ação o tempo todo que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, que a gente consegue sentir, mas existe também, como o livro de Hebreus fala, uma realidade invisível que a gente não está vendo, e ela está em ação o tempo todo. E eu gosto dessa visão que a gente vive numa batalha espiritual todos os dias. Uma batalha por aquilo que vai ocupar as nossas mentes, aquilo que verdadeiramente a gente vai gastar tempo pensando, dando prioridade. E existe uma batalha travada, não se engane. Você levanta todos os dias, você abre lá seu smartphone, seu computador, e o mundo já vem com uma avalanche de informações, de notícias, falando que não vai dar certo, falando que isso aí está indo de mal a pior. E se você ficar dando atenção para essas coisas, você acaba tirando o foco da palavra, do que Deus tem para você, do que Ele te prometeu, e você acaba concordando. Está muito difícil. Uma pessoa, às vezes, sem fé, uma pessoa abalada emocionalmente, vem desabafar com você, e ao invés de você ser usada por Deus, ou usado por Deus, para confrontar aquilo e trazer uma esperança, porque as pessoas aí fora, elas estão esperando em mim e em você, encontrar uma palavra de esperança que sai da sua boca. Eles estão carentes, por isso que fala assim, ó, os campos, eles estão brancos. Agora, onde estão aqueles que eu posso contar para essa colheita maravilhosa? Digo assim, Senhor, pode contar comigo. Se for uma verdade na sua vida, fala, pode contar comigo, Senhor. Eu quero estar pronto. E Jesus, ele promoveu isso, era necessário. Ele passou, fez aquela curva para ir naquele lugar, para uma realidade diferente. E aqui, quero colocar nesse texto aqui ficou legal, dá para ler. Esse texto aqui eu coloquei amarelinho ali, fonte de água. E ele fala assim, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, eu estava pensando, eu falei para você que essa mensagem aqui ela é muito rica, ela tem personagens diferentes, ela tem elementos diferentes. E eu vou falar aqui sobre a diferença de poço e fonte. Ontem eu estava conversando com a Priscila, eu gosto de ficar conversando sobre a mensagem que eu vou pregar. Eu falei, Priscila, é lindo você ver uma fonte, né? Eu já fui em um lugar, não sei se você já teve essa experiência, da água brotar de uma rocha. Quantos aqui já tiveram essa visão maravilhosa? Cheguei numa cachoeira, fui subindo, aquela água não acabava, não parava aquela coisa densa, muito forte. E eu fui subindo, quando chegou lá, não tinha explicação. Acabava a parte ali da cachoeira e de uma rocha estava fluindo toda aquela água maravilhosa. É uma coisa linda de se ver. E eu falei assim, coisa linda. E às vezes eu viajava nisso. Eu deitava, depois que eu voltava daquele lugar, e pensava, gente, os dias se passam, as horas, nas estações, e aquilo ali continua fluindo o tempo todo. Esse é o poder da fonte. Olha o que Jesus fala, fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu estou falando desse tipo de fonte, que vem dele, e ele nunca cessa de nos alimentar. Ele nunca cessa de fazer fluir através de nós, quando nós estamos abertos para receber. Já o poço é totalmente diferente. O poço, eu coloquei aqui, ó, o poço, se a gente falar um pouquinho dele, poço é algo que podemos produzir. Você cava um poço, né, e dali você vai descer fundo até achar lá o lençol freático, e dali você vai começar a extrair aquela água daquele poço. Mas exige um esforço muito grande, ou não é? Você cavar esse poço exige um esforço grande. Mas o poço também, diferente da fonte, o poço tem validade. Existe, você estudando a Bíblia, você vê que vários poços, eles serviram para servir, redundante aqui, as pessoas de água, mas depois de um tempo eles secaram. Então o poço, a gente pode produzir, o poço tem validade, existe um esforço,
Eu estou falando aqui de um poço físico, mas eu quero aplicar na sua vida e na minha, já recebi isso aqui, uma realidade espiritual. Estou colocando aqui o poço físico, mas a realidade que eu quero pontuar para você é uma realidade espiritual, para que você fique esperto. E Deus sempre vai trazer a palavra para confrontar algo. A palavra é boa quando acontece isso. Há um confronto dentro de mim. E esse confronto faz eu pensar, esse confronto faz eu fazer uma reflexão de como anda a minha vida. E o primeiro poço que eu coloquei aqui para dar um exemplo, para fazer uma aplicação espiritual para mim e para você nessa manhã, é o poço do entretenimento. Todo mundo gosta. Quem gosta aqui de se divertir? Só 4? Não, está aumentando as mãos aqui, ó. Isso aí, eu também gosto. E quando eu coloquei assim, eu falei, isso aqui é bom demais. Eu estou torcendo para chegar as férias logo, né, Priscila? Para ter um descanso de irmã também. Falta um, cada dia a gente fala, né? Falta mais um dia, menos um. Poço aqui é distração, diversões, passatempo, bom demais, recreio também. Isso aqui eu peguei para falar com vocês, peguei até no Google o entretenimento. Mas eu coloquei assim, mas quando a vida vai caminhando com a prioridade, por isso que eu dei um amarelo ali, ó. Preste atenção nisso aí, prioridade. Nos entretenimentos, isso se torna um poço. Eu corro um grande risco de ter que produzir o tempo todo algo para preencher um vazio que só Deus pode saciar. Isso aqui é misericórdia, a palavra que cabe aqui. Não é nem amém, glória a Deus, é misericórdia. Eu tenho que entender que entretenimento, eles são bons demais. Como eu falei, é passatempo, é diversão, mas eu não tenho que o tempo todo correr atrás disso para poder preencher algo que se eu não tenho, eu fico em crise, hoje eu não tenho nada para fazer, eu não tenho um lugar para ir. O Senhor Jesus te satisfaz, irmão. Você pode ter aquela quietude dentro de você e saber que Ele pode, num dia assim que não tem nada para você fazer ou se divertir ou para preencher o teu tempo, você pode se deleitar nessa presença maravilhosa do Senhor Jesus. Então, quando eu coloquei isso aqui, poço, aqui nesse texto, para a mulher samaritana, era algo contínuo, porque por isso que eu falei, entretenimento é algo que a gente busca sempre. Sempre eu faço planos, eu quero viajar, eu quero sair, eu quero passear. Para aquela mulher, poço aqui era algo contínuo, repetitivo, era necessário para manter a sobrevivência dela. Isso no físico. Porém, o que Jesus estava propondo era algo que vai além das necessidades naturais. E às vezes o entretenimento ele é muito bom para algo natural, é para o meu passatempo, para eu encher a minha mente de uma distração. E às vezes a gente não tem nem tempo, por isso que eu botei ele prioridade. A gente não gasta um tempo de qualidade, né, buscando na palavra, buscando em Deus, tendo intimidade com o Senhor, porque a gente quer sair, a gente quer passear. Se a gente for fazer esses cálculos de quanto tempo a gente dá para Deus e quanto tempo a gente gasta nas nossas próprias coisas, né, que dão prazer à nossa carne, gente, essa matemática é absurdo, que sempre a nossa carne vai ganhar de muito, muito. E eu não falo isso para trazer peso para a sua vida, mas para você prestar atenção em saber que poço hoje você pode, né, prestar atenção nele e começar a tirar da sua vida. Então Jesus queria trabalhar essa necessidade na vida da mulher samaritana. Algo que eu observei também que pode ser um poço na minha vida ou na sua, é os trabalhos. Trabalhos aí a gente pode colocar em todos os aspectos, né? Profissão. Você sabia que muitas vezes o trabalho pode se tornar um refúgio? Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, que ele ressuscitou dos mortos. Mas ele dá aqui uma fechada aqui em Marta e ele fala assim, e respondendo Jesus para Marta e disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Diga comigo isso aí, uma só é necessária.
E Maria, sua irmã Marta, ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Querida, a boa parte é Jesus, querido. A boa parte no reino de Deus não é só trabalhar para Ele, grave isso. Ele recebe as suas mãos na obra. Ele está aqui sempre, né, nos usando para pedir você para se envolver na igreja, para ser bênção, abençoar os irmãos. Mas primeiro Ele está de olho no teu coração. É o teu coração, como Maria está bem posicionada aqui, ó. Maria queria escutar o coração de Deus, o coração do Mestre. E ela estava ali, não, Ele está aqui na minha frente e eu não vou perder a oportunidade. Ela escolheu a boa parte. Escolha a boa parte, queridos, a cada dia. Escolha a Deus, independente do ativismo que você está vivendo. Desde que eu me entendo na igreja, eu trabalho na igreja. Então, a Priscila também tem o mesmo currículo que o meu. E a gente está sempre um conversando com o outro. Ó, cuidado para isso não virar um ativismo. Se você estiver fazendo sem a graça de Deus fluindo na tua vida para realizar a tarefa que você está realizando na igreja, você já tem que rever, já tem que parar. Não, peraí, é hora de eu sentar um pouquinho ali, escutar mais a palavra, deixar ela renovar a minha mente. Sabe por quê? Porque senão eu não vou experimentar de transformação. Você consegue entender isso aí? O que Deus está querendo é que a gente experimente transformação, para que os nossos ambientes sejam afetados através das nossas vidas, no trabalho, em casa, na família. Deus quer isso, querido. Deus não quer que você tenha uma vida de ativismo. Eu estou fazendo, mas e aí? Então, cuidado para a gente não se tornar uma Marta. Cuidado para a gente só não entrar em escala para trabalhar. Eu fico triste demais, já conversei isso com a Priscila, com o pastor André, com a minha liderança. Eu fico triste demais quando a gente convida pessoas de fora para dar um refresco para os nossos ministros, pessoas que nos ajudam no ministério. Vem o ministério de fora e faz tudo aqui, faz louvor, faz palavra, justamente para dar o quê? Para dar um refresco para a galera sentar ali, receber de Deus, se encher. Aí o pessoal não vem. Isso eu não estou falando só daqui, não. Era na outra igreja, era assim também. Pessoal, não, hoje que eu não estou escalado, hoje que eu não tenho que trabalhar, eu não vou buscar um entretenimento, quando na verdade a gente poderia vir e a gente poderia se encher de Deus escolhendo a boa parte. E essa não vai ser tirada. Então, eu quero forçar isso aqui contigo. Jesus se torna homem para estabelecer um relacionamento. Ele se fez filho do homem para estabelecer um relacionamento com a gente. Mas muitas vezes nós preferimos só trabalhar para Ele. Você entendeu isso aqui? Deixa eu repetir. Ele se torna homem para a gente ter a imagem do Deus verdadeiro através de Jesus. E Ele falando que Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer vida com Ele, mas a gente muitas vezes prefere somente trabalhar para Ele. Não, se eu trabalhar para Ele já está de bom tamanho, e o Senhor me dá a recompensa aí do meu trabalho. Querido, tem muito mais. Tem muito mais. Ele quer fazer você se tornar uma fonte de água viva nele, para esse mundo. Então, como eu posso ser uma bênção para os meus filhos se eu não priorizo essa boa parte? Eu quero ser uma bênção na minha casa. Eu quero ser uma bênção nessa igreja. Mas se eu não priorizar essa boa parte, eu não vou ter o que dar, nem aqui, nem em casa para os meus filhos. E é chato a gente ter que falar essas coisas, porque essa nova geração, você tem filhos jovens? Você tem? Quantos tem? Você tem filho adolescente? A geração dos jovens e a geração Z, que a gente está olhando muito para elas, para essas pessoas. A geração Z, e elas, eu coloquei aqui, essa nova geração não tem tolerância para o fracasso. Se você for acompanhar, estudar um pouco isso, você vai ver que essa geração, jovens e adolescentes, elas não têm tolerância para o fracasso. Se perde alguma coisa, elas querem se matar. É a grande realidade. Se recebem um não, elas entram em depressão. Se você fala para ela esperar um pouco, agora não dá, tem que esperar para a gente fazer isso aí, ela não quer esperar, ela sai
né, chutando as coisas e falando poucas e boas para os pais. E muito do que está acontecendo hoje de resultado na nossa sociedade, de filhos que as pessoas não aguentam mais viver com eles, porque eles estão totalmente deformados por essa sociedade, pelo mundo globalizado, pelas informações de internet. A culpa muitas vezes são dos pais, que deixaram de priorizar a boa parte, deixaram de ordenar os seus filhos nos mandamentos do Senhor, deixaram de assistir a sua família, de colocar como parte principal. Queridos, a igreja, você sabia que nessa ordem é Deus e a família. Depois vem a igreja. Tem muita gente que está dando prioridade para trabalhar na igreja o tempo todo e está deixando a sua família de lado. Aí você vê lá uma família com um ministro abençoado, pregando a palavra, a mãe está lá sempre também fazendo as coisas na igreja, mas quando você vê os filhos não querem saber de Deus. Os filhos têm a igreja como uma concorrente da atenção dos pais. Quantos estão me entendendo nessa manhã, irmãos? Então, poço daquela vida daquela mulher, algo necessário. Algumas coisas podem ser um poço na nossa vida, e Jesus, ele quer trabalhar todas essas áreas para que elas funcionem bem. Ele quer trazer renovação. Presentes para essa geração, eu tenho lá uma de 14 e a outra de 7. Presente tem validade. Você enfrenta isso aí também? Você dá um presente que queria muito, está falando o tempo todo no teu ouvido, tu deu porque você não aguentava mais. Passa uma semana, papai, aquele outro lá, ó. Papai, aquele lá que eu quero agora, não, vai começar de novo. Eu falo para a Priscila, comprei uma tal de bebê reborn, já viu essa bebê? Parece uma bebê de verdade. A bebê, o site que eu escolhi me deixou na mão, já tem 3 meses e não entrego o negócio, e todo dia quando eu chego, Nicole está lá no portão assim, ó, QD minha bebê reborn. Eu já não aguento mais isso, né, Priscila? Falei, Priscila, o que eu vou fazer? Ela agora já escolheu um negócio no lugar, para que se a bebê reborn não chegar, eu tenho que levar outro negócio. Então tem tempo, essa geração tem tempo de validade. Se chegar a bebê reborn, eu não vou ficar naquela ilusão, agora sim ela não vai pedir uma coisa durante um ano. Não, isso aqui algumas semanas já vai entrar alguma coisa no lugar, e faz parte da geração, eu estou ligada nela. Então logo vem outra coisa, e cada vez mais os pais estão dando menos atenção. Queridos, eu conheço famílias que só dá as coisas que os filhos pedem. E hoje eu estou vendo como os filhos cresceram. Eu acompanhei, falei, Priscila, isso aí não vai dar certo. Casais que a gente acompanhou, né? Pai o dia todo trabalhando, a mãe também, é minha carreira, eu tenho que chegar lá, é para dar um futuro para eles. Priscila, isso não vai dar certo. Os filhos cresceram terríveis. E a gente conversa e fala aí, ó, olha o pai que só dá. O filho está precisando, necessidade? Toma. E quando eles menos espera, o filho saca uma expressão assim, ó, eu trocaria tudo que você me deu, só para ter a tua presença. Irmão, isso é triste demais. Isso se um pai não receber como uma flechada no coração, no peito, ele tem que reavaliar se ele é um pai verdadeiramente. Porque um filho falar que trocaria tudo que você deu de presente para ter a tua presença, é porque a gente já perdeu isso aí há muito tempo e a gente tem que recuperar. Então nós deixamos de lado o que é importante para valorizarmos aquilo que é necessário. E Jesus disse para aquela mulher, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qualquer que beber do entretenimento tornará a ter sede. Qualquer que beber do futebol tornará a ter sede. Qualquer que beber das coisas passageiras desse mundo tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que é da fonte da água que eu lhe der, salte para a vida eterna. Isso é maravilhoso, eu gosto disso demais. Aí eu coloquei aqui, nós nos adaptamos aqui, mas aquele que beber comigo da cuia, eu vou me revelar a ele. E o eu sou, ele vai ser tudo o que você precisa em todas as áreas que você tem necessidade. É bom demais saber que em todas as áreas Deus está cuidando de nós.
Todas. E nós nos adaptamos com facilidade. Você vem para a igreja, você teve um novo nascimento, você vem para a igreja e você está cheio de formas, né, diferentes no seu exterior. Você fala de maneira igual no mundão fala. Alguns xingam muito palavrão, né, não fala de maneira correta, e você tem uma vestimenta que não é adequada na igreja, mas facilmente, né, com tempo de igreja, externamente você consegue se adequar. Não é assim? Eu gosto de ver como uma celebridade, às vezes, uma mulher, por exemplo, que era tchutchuca, você entende essa expressão? Tchutchuca, aí fora celebridade, funkeira, aí bota assim, antes e depois. Aí coloca ela no depois, agora na igreja. Uma roupa feia, cafona, o vestido até aqui, fechado até aqui, antes e depois. Eu falo, meu Deus, ninguém vai querer se converter lá do mundo deles lá, porque para ser isso aí, meu Deus, isso é esquisito demais, quero não. Aí bota antes e depois. Então a gente é fácil de se adaptar à nova realidade agora, né, ao nosso contexto de igreja. Aí a gente vê vestimenta, forma de falar, aí entra o evangeliquez. O evangeliquez é lindo. Você imagina? Viaja comigo aqui, eu já contei isso aqui, eu gosto de contar. O evangeliquez é muito forte, né? E a gente se torna esquisito para o mundo lá fora, por causa da parte externa. Você chega numa concessionária para ver um carro, o vendedor vem te atender, né, com toda a educação, você vira para ele e fala assim, aí varão, quanto que é essa carruagem de fogo? Carruagem, o cara pega até lá o catálogo, qual o carro que eu tenho aqui, que o nome é carruagem de fogo, que é algo, né, deve ser, ele deve ter, turbinado, pá, liga aquele fogo atrás. Quanto que é aquela carruagem de fogo? O cara já acha estranho, mas vamos lá, deve ser crente. Deve ser crente. Aí senta para negociar. Eu fico viajando nessas ideias. Senta para negociar. Varão, vê aí, varão. Vê uma parcela que fica dentro do meu contexto. Sabe como é que é o vale, né, varão? Sabe como é que é o vale? Às vezes vem um vento, né, varão? E o cara fica, que isso, rapaz? Que linguagem é essa? Tem que ter legenda embaixo que você não consegue entender. Depende. Eu já fui em igreja, que eu cheguei lá para pregar, as pessoas que me receberam falaram coisas que eu, nesse tempo todo de igreja, nunca tinha escutado. Eu falei que a pessoa que estava comigo, você entendeu o que ele falou? Eu estava falando em línguas, eu acho que era em línguas. E a gente é fácil da gente, né, nosso modo de vestir, nosso modo de falar, a gente vai se adequando. Muitas vezes nos tornamos esquisitos para o mundo, mas dentro de nós, a gente não se torna esquisito, que é, na verdade, né, essa mentalidade renovada que nos faz viver de maneira diferente. Então, eu coloquei aqui temos que nos tornar esquisitos com as ações de Deus em nós, que são contrárias às ações que o mundo vive. Olha só, como que eu quero me tornar esquisito? Eu quero me tornar esquisito. Com as ações que o mundo vive, para mim, não tem valor. Então, mesmo que vá ferir alguém aí fora, mas todo mundo faz, André, isso é normal. Aí eu botei aqui algumas ações, exemplos, tá, irmãos? Algumas ações que nós temos que preservar, que manter, perseverar nela, mas que são esquisitas hoje no mundo que a gente vive. Casar virgem, sabia disso? O rapaz está numa faculdade, a menina está numa faculdade também, e ela fala, não, eu sirvo a Deus, eu quero casar virgem. Vira chacota no meio do povo. Porque como é que você vai casar virgem? E às vezes o cara, como é que você vai casar sem experimentar, depois que você assinou, depois que o pastor deu a bênção, e se você não gostar do negócio? E eles têm toda uma teoria para fazer a pessoa entender, eu estou marcando bobeira aqui, para que eu vou? Mas em Deus, tem uma recompensa por isso aí. Tem ou não tem, gente? Amém? Fraquinho, né? Mas tem, hein? Tem, tanto o homem quanto a mulher. Pode ser fraquinho, mas se guardar para casar virgem, papai do céu vai te abençoar com poder e com autoridade. Você vai ser autoridade no assunto, quando ele usar você para ministrar para jovens. Eu estava uma vez numa roda de conversa com um pastor, aí o pastor foi enquadrado por uma das participantes.
Eu estava na juventude nessa época. Aí a menina lá, essa menina, ela gostava, né, de questionar às vezes, levantou a mão: pastor, o senhor está falando aí de casar virgem. O senhor casou virgem? Enquadrou ele. Ele não tinha casado virgem. Aí foi aqueles segundos de, o que eu falo? Aí ele falou uma frase linda que eu nunca esqueci dela: não é porque eu não fiz o certo que eu estou impedido de ministrar o que é certo para que você seja abençoado. Ele sabia que ele não tinha feito certo, mas ele, ali na qualidade de pastor, ele estava dando uma vacina. Ó, cuidado com isso aí, isso é importante. Casar virgem pode ser esquisito para o mundo, mas a gente tem que se tornar esquisito com Deus. Não vou maquiar um imposto de renda. Fala, Deus. Às vezes Deus coloca. Às vezes não é o diabo não, gente. Às vezes você está sendo provado mesmo. Vem uma pessoa, um amigo seu que você conhece, não é nem da igreja. Se for da igreja tem que se converter. Fala assim: cara, arrumei um cara que faz aí um negócio aí no teu imposto de renda, que você vai pagar menos e vai ter mais restituição. Eita coisa, olha que proposta linda, gente. Eu vou pagar menos e vou ter mais na restituição. Sim, cara, eu te levo lá desse cara, para trás de mim, Satanás. Então você, quando fala: não, cara, eu vou declarar tudo, eu vou fazer tudo certinho, você entenda, você é esquisito para o mundo. E é esse esquisito que Deus quer que a gente seja achado aqui. Chama a equipe de louvor para ir subindo. Esse esquisito que Deus quer que a gente seja achado. Você achou um celular. Pastor, achei um iPhone. O que eu faço? Tira o chip e vende, irmão, no mercado, no câmbio. Tem gente que às vezes sabe o que é certo e pergunta a gente: pastor, achei o celular. Meu filho, tenta ver um contato aí, deixa ligado, alguém vai te ligar, devolve esse negócio não é teu. Então isso aí é ser esquisito. Pô, tu achou, cara, um iPhone, sabe quanto é que é esse aparelho, cara? Você vai devolver. Cara, tu é esquisito mesmo, hein? Pagar ou o irmão ou uma pessoa daí de fora que te emprestou um dinheiro. Você pediu um dinheiro emprestado e você foi lá no tempo certo e pagou. Ah, pastor, mas eu não fiz isso que eu não tinha naquele tempo que eu falei que eu ia pagar. Então liga para ele. Fala assim: ó, irmão, ou amigo, eu fiquei de te pagar esse mês, mas não rolou. É por causa disso, disso. O cara pode dar uma reclamada, mas fala: não, me deu uma satisfação. Mas tem gente que saiu de igreja porque eu não conseguia olhar o irmão todo domingo lá. Porque pediu algo emprestado, não devolveu. Aí toda vez que eu olho para esse irmão, arranha aqui dentro. Ele mesmo que pediu dinheiro, ele fala: arranha aqui dentro, sem vergonha. Fala assim, ó, arranha aqui dentro, não consigo olhar para aquele irmão. Por quê? Porque você está devendo e não pagou. Teve amizades que já foram desfeitas. Por quê? Porque pediu um dinheiro, muito amigo, famílias saíam junto. Aí o cara estava passando uma dificuldade financeira, o outro foi lá e abençoou. E nunca mais se relacionaram. Por quê? Não vou pagar. A gente tem um irmão aqui da igreja, que ele veio de outra igreja, que ele emprestou um dinheiro a uma pessoa da igreja que ele participava há anos atrás. Essa pessoa era de liderança. E uma pergunta que eu sempre faço: mas essa pessoa, a condição dela estava permitindo que ela honrasse o compromisso contigo? Pastor, essa pessoa estava sempre aparecendo com coisa boa lá, era carro novo, comprando propriedade. A pessoa decidiu dentro dela: eu não vou pagar esse irmão. A gente está falando de valor alto, gente, 15 mil reais. Imagina, você tira de uma coisa que você está juntando. Aí quando você pega, faz tudo direitinho, paga, dá uma satisfação, você é esquisito. Não, tudo que eu compro eu pago, tudo que eu peço emprestado eu honro. E você às vezes é tido como esquisito. E eu quero ser esquisito. Quantos querem ser esquisitos nessa proposta aqui? Deus está nos convidando, com o exemplo dessa mulher, irmãos, que eu acabei de ler aqui, a viver um relacionamento vivo com Ele, o rio de vida fluindo dentro de nós. Porque Ele mesmo disse: ó, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem.
Deus é espírito, só serve se for assim. Você se torna um com Ele agora através do novo nascimento e em verdade, andando nos seus mandamentos, andando na sua palavra. Deus quer que seja assim. O seu serviço será uma consequência da sua intimidade com o Senhor. Você vai ter prazer de servir na casa dele e é uma consequência desse relacionamento vivo. Fora com uma vida que você só vê Deus para saciar a sua necessidade. Ah, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu preciso disso. Deus, não vamos abandonar isso, irmãos. Deus sabe tudo o que você precisa e Ele te dá na hora certa. Você confia nele para isso aí? Eu coloquei aqui para a gente fechar, agrada-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho, não entregue parte, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá em seu favor. Você pode ficar de pé aí? Você recebe essa palavra essa manhã? Aleluia.